Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos nessa segunda-feira, em nome de Jesus, de santificação ao Senhor, amém. Estamos deixando cada vez mais os ditames da carne e entrando para aquilo que o Senhor tem para fazer a nosso respeito, amém. Em nome de Jesus, que essa atmosfera maldita, maligna, que abre portais terríveis contra o indivíduo, contra o ser humano, contra as famílias, contra casas, contra igrejas, ministérios, não é? Portais de morte sendo abertos aí nesses dias, mas temos confiança em nosso Deus, que Ele está nos guardando, nos blindando em nome de Jesus e que não façamos confusão, como tem acontecido muito aí, temos visto alguns posts chegarem da internet a respeito de igrejas envolvidas nesta festa maligna, não para retiros espirituais, para santificação, para libertação, para cura, não, não é para isso, infelizmente, para celebrarem, para invocarem a força das trevas, para fazer uma obra de mistura no meio do povo de Deus, mas que o Senhor nos guarde e nos livre de todo tipo de infiltração demoníaca, contaminação, modernidade. Ei, mandai. Aleluia! A palavra de Deus diz ali a respeito de Davi, um homem segundo o coração de Deus, na hora de trazer a arca da aliança, foi se inspirar naquilo que os filisteus fizeram para se livrarem da ira de Deus. E porque, porquanto aquela arca estava ali diante da casa de Dagon, não é? E ali o Senhor começou a castigar duramente as 5 cidades filisteias, e eles se viram em aperto diante da arca do concerto de Deus, que estava na presença deles ali, e eles queriam levar a arca embora de qualquer maneira, devolver a arca para o povo de Deus, não sabiam como, e eles ali começaram a tentar saber como deveriam devolver a arca para o povo de Deus, e ali eles fizeram carros novos, né? Colocaram bois ali e ofereceram algumas coisas, e verdadeiramente a arca do Senhor voltou ali para a terra de Israel. E Davi, de maneira desavisada, procura trazer a arca do Senhor para aquele lugar. Davi tinha boa intenção, mas ele esqueceu de perguntar para Deus: como eu posso fazer para trazer a arca da tua presença de volta para mim? E ali ele pegou, fez uma mistura, ele misturou o santo com o profano. E infelizmente, de alguma maneira, podemos cair nesse tipo de manifestação de trevas, mas a palavra de Deus diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Não é quem está em pé, irmão, é aquele que pensa que está em pé. Então tenha cuidado, porque às vezes pensamos que estamos em pé e verdadeiramente podemos não estar. Então, que o Senhor nos livre de toda jactância, de toda arrogância, de achar que já sabemos muito, que já temos aí toda a revelação da palavra e cairmos no engano do orgulho, não é? Mas em nome de Jesus, que o Senhor nos mantenha incontaminados do mundo, que é o que João falou ali, que João não, Tiago, falou que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e mantermos-nos incontaminados do mundo. Então, que o Senhor nos livre dessa contaminação, que é uma invocação demoníaca pesada, através de danças, de gestos, de corinhos que eles inventam, não é corinho, sambas, enredo, não é que eles fazem, essas invocações das trevas, deliberada, escancarada, como a cada dia mais vemos aí as invocações demoníacas, próprios satanistas falando a respeito disso, que são invocações que abrem portais pesadíssimos ali para os espíritos obsessores, que são a pior classe que tem, porque são essas que vão se insidiar para entrar no homem, e as pessoas vão ali falando que na folia, nessa alegria falsa, maldita, passageira e extremamente perigosa, as pessoas vão se envolvendo por causa da cobiça, do próprio coração, do vazio, da falta de entendimento que tem, vão para esses lugares e, infelizmente, recebem uma justa contaminação daquilo que estão buscando. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre desse mal, nos livre desse tipo de manifestação e tire a venda dos nossos olhos. Se há alguém ainda enganado com esse tipo de sutileza das trevas, então, que seja aberto os teus olhos espirituais para que possamos caminhar uma vida santa na presença de Deus, sem mistura na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que não nos confundamos com as modernidades. Davi achou que poderia trazer a presença de Deus à maneira do mundo,
e verdadeiramente houve morte. Uzá morreu, porque os bois tropeçaram num lugar chamado Nacon, um lugar onde não havia possibilidade de tropeçar, porque exatamente isso quer dizer Nacon, um lugar onde não se tropeça, mas ali o próprio Deus colocou um impedimento, colocou um obstáculo e os bois tropeçaram. A arca quis se desequilibrar e aquele homem colocou a sua mão numa representação clara do que Davi estava fazendo. Estava trazendo a arca da presença de Deus com a sua mão, com a força do braço, e Deus teve que sentenciá-lo. Então, em nome de Jesus, que nós entendamos que isso traz morte e não queremos que ninguém morra em nome de Jesus. Amém? Então, dado esse aviso aí em relação às obras das trevas, que nós possamos nos colocar diante do Senhor, pedindo para Deus misericórdia e a cobertura dessas frequências malditas, dessas casas espirituais, desses portais malditos que estão sendo estabelecidos nesse tempo. Amém? Que não sejamos contaminados pelos resquícios dessa manifestação de trevas tão pesada, em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde. Amém? E que dê graça àqueles que estão nestes lugares e possa tirá-los do engano. Amém? Então, amados, estamos falando de sacerdócio. Amanhã não vamos falar desse tema, nem dia 18 vamos falar, porque entraremos aí na virada do mês, no Rosh Kodesh do Senhor, cabeça de mês, primícias, não é? Então, estaremos falando a respeito dessa mudança, dessa transição para o mês de Adar. Vamos sair do mês de Shevat e vamos entrar no mês de Adar. Então, fique atento àquilo que Deus vai fazer de mudança de ambiente espiritual. Será muito bom para nós, porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável, e sendo trazido até nós através do conhecimento do Cristo vivo, vai fazer diferença nas nossas vidas. Amém? Vai trazer santificação para nós, vai trazer prosperidade para nós, e eu digo uma prosperidade de dinheiro, sim, de dinheiro também, mas a maior prosperidade que Deus possa trazer para nós é um lugar chamado paz, um lugar chamado shalom, onde as coisas vão acontecendo, porque o Senhor vai nos ajudando a nos mantermos firmes com o propósito de adorá-lo. E aí as coisas vão sendo colocadas no lugar, porque a presença de Deus que nos dá descanso e paz estará conosco. Amém? Hoje nós vamos falar, então, um pouquinho do sacerdote. O que é o sacerdote? Sacerdote é um representante. Precisamos entender isso. Sacerdote é um representante, é um intermediário. Sacerdote é aquele que entra na brecha. Cristo é o sumo sacerdote. Então, por ele ser o sumo sacerdote, ele deixou para nós essa manifestação de sermos sacerdotes também. Mas porque entramos no Cristo vivo, assentados no Cristo vivo, encapados pelo Cristo vivo, nós podemos nos levantar para ter representatividade nos lugares aos quais Deus nos chama para fazer isso. Você pegar ali o livro de Josué, você vai ver um representante sendo alinhado ou sendo devolvido à origem para fazer o serviço sacerdotal, o qual Deus o havia chamado. E nós estamos nessa temporada falando a respeito de restaurações. Falamos a respeito de restaurações de altar. Falamos a respeito de restauração de sacerdócio. Começamos a falar e agora queremos dar continuidade a isso. Então, o que é um sacerdote? Sacerdote é um representante diante de Deus para nós aqui, revestidos do Cristo vivo. Não tem sacerdócio sem o sumo sacerdote estar nos revestindo. Preste bem atenção nisso. O sacerdócio, infelizmente, tem um texto do Atmani que fala... O Atmani que fala a respeito de um sacerdócio esvaziado. Depois Deus me deu umas palavras ali, baseado nesse texto do Atmani, que o sacerdócio do povo de Deus se esvaziou, porque o povo de Deus passou a andar, como falei ali no começo, passou a andar sem a coordenada, sem a palavra de Deus, sem o fundamento de Deus para colocar o seu serviço sacerdotal em funcionamento. Então, Davi, como eu disse no começo, ele pegou ali as coisas, não é, concernentes daquilo que o mundo estava fazendo e colocou dentro do seu serviço sacerdotal. Davi era o apóstolo daquela multidão que estava trazendo a arca da aliança para a presença ali da cidade de Jerusalém. E quando ele faz isso, ele tem um equívoco, ele não está vestido espiritualmente da palavra de Deus e acontece a morte. E, infelizmente, às vezes acontece isso conosco, como aconteceu com Nadab e Abiú, os sacerdotes filhos de Arão, que apresentaram um fogo estranho. O que é apresentar um fogo estranho?
pegaram um fogo para apresentar diante do Senhor, que não passa pelo sacrifício de Cristo. Eles pegaram um fogo que não foi aquele que Deus acendeu quando ele falou: agora vocês vão começar a sacrificar para mim. E Deus veio e mandou um fogo no altar do sacrifício, lá no átrio. Deus mandou um fogo ali. E ali o Senhor estabeleceu algumas coisas. Todo fogo que fosse para ser oferecido dentro do lugar santo, dentro do Santo dos Santos, se houvesse alguma manifestação de fogo, tinha que ser pego lá no sacrifício do Cristo vivo, lá no altar do holocausto. Então, por isso, aqueles jovens sacerdotes morrem, porque ofereceram fogo estranho. E, infelizmente, é o que temos visto nos últimos tempos a respeito daquilo que se é feito dentro da casa do Senhor. O fogo estranho e cai, porque tem se desviado do sacrifício do Cristo vivo para estabelecer aquilo que a doutrina humana, a coceira nos ouvidos, tem sido tão, como que eu posso dizer, tão abundante, que as pessoas estão se desviando da morte que o Cristo estabeleceu para nós entrarmos por ela, o novo e vivo caminho que Jesus estabeleceu para que nós, como sacerdotes, entrássemos por ela e apresentássemos sacrifícios agradáveis ao Senhor, que é o lábio, o louvor dos nossos lábios, e um coração puro, uma consciência descontaminada, não é? Então, nós não conseguimos fazer isso, porque muitas e muitas vezes nós deixamos o sacrifício do Cristo vivo para trás e entramos nos ditames da religiosidade, através de Beelzebub, Jezabel e tudo isso aí que temos aprendido durante a nossa caminhada. Nós vamos deixando o sacrifício do Cristo vivo para trás e vamos tentando entrar na presença de Deus sem o sangue do Cristo vivo. Então, o sacerdócio, infelizmente, como estava falando, sim, de demônios e humanista. Então, como estava falando, nós entramos sem o sangue do Cordeiro, nos desviamos do sangue, e a partir disso, nós não conseguimos fazer um sacerdócio cheio da presença de Deus. Então, nós precisamos entender isso e pedir para Deus que alinhe o nosso serviço sacerdotal à vestimenta que nos é proposta. Existe uma vestimenta sacerdotal para nós. Meu esposo falava isso para mim. Minha esposa, você sai muito de detrás da cruz. E era verdadeiro. Então, eu estava sempre apanhando nas batalhas espirituais. Por quê? Porque eu entrava nas batalhas sem aquela confiança, sem aquela manifestação do que Cristo era para mim como sumo sacerdote. Então, eu entrava e parece que não havia uma manifestação de firmeza do capacete da salvação ou da couraça da justiça. Então, às vezes, você tem sonhos, não é? Que está faltando essa parte de cima. Então, as mulheres, às vezes, sonham que estão sem a parte de cima, estão nuas, ou a parte de baixo estão nuas, não é? Às vezes, as pessoas sonham com isso. Então, o que quer dizer? É a ausência da justiça de Cristo, a parte de cima. E a parte de baixo, desnudada, normalmente fala a respeito da falta de cobertura do esposo, a autoridade espiritual sobre a tua vida. Então, nós precisamos pedir verdadeiramente para Deus que isso esteja sobre nós, que essa manifestação de Cristo vivo e das suas justiças, porque ele traz muita justiça sobre nós, e a couraça da justiça é uma das justiças que o Senhor traz sobre nós. E existe uma justiça agora dentro do casamento. As que estão casadas precisam estar com seus esposos posicionados para que as cubra. E o adversário, como diz lá em Coríntios, não as visite com um véu sobre a cabeça delas, não um véu cabelo, mas um véu de autoridade sobre elas, para que sejam protegidos, que é o que Paulo fala. Não por causa do homem em si, mas por causa dos anjos. Que anjos são esses? São aqueles caídos que às vezes trazem as suas visitas ali para as mulheres. Então, veja, Deus não faz nada desconexo, tudo está ligado. Então, em nome de Jesus, que você esteja aí, confiante naquilo que Deus te chamou para fazer. Mas confiante no que Deus te chamou para fazer, não porque há poder em nós mesmos, mas porque há poder naquele que nos chamou. Ele nos chamou, arregimentou para uma guerra. E ele está falando, eu tenho uma veste espiritual para você. Sem mim, você nada pode fazer. Lembre-se de pegar verdadeiramente o sacrifício da cruz do Cristo vivo, o Cristo vivo morto e ressuscitado para entrar em minha presença, para fazer esta obra do sacerdócio de acordo com aquilo que eu estabeleci.
não de acordo com a Armandaiane colocou, não de acordo com doutrinas humanas, não de acordo com doutrinas de demônios, mas de acordo com a minha palavra, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Aqui em Hebreus, eu quero falar um pouquinho a respeito de um Jesus coroado de glória, sumo sacerdote idôneo e compassivo. Amém? Então, eu quero abordar essas manifestações do Cristo vivo para você e para mim, para que cada vez mais possamos executar um sacerdócio. Shalom, pastora Margarida, seja bem-vinda. Para executarmos um sacerdócio de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para nós. Aqui o Senhor falou para eu falar a respeito de 3 coisas diferentes: as vestes sacerdotais, a consagração dos sacerdotes e também as instruções de serviço. Nós vamos falar sobre tudo isso. Não é para que tenhamos uma base firme, como que eu me movimento como sacerdote. E isso vale muito para as intercessoras, no sentido de ministério de intercessão. Mas vale para você, que às vezes está em casa e precisa interceder por alguém. Vale para aqueles que querem modificar as circunstâncias ao redor. E como intercessora, nesta unção que o Senhor nos dá, não é de sacerdócio, daquele que coloca uma representatividade diante do império das trevas, também vai valer tremendamente. Então, que o Senhor nos abençoe, Ecai, abra o nosso entendimento e nos faça ficar totalmente dependentes daquele que abriu esse novo e vivo caminho para nós. Ele nos fala que aquele que se achega a Deus deve crer que vai sair de lá com o prêmio. Então, isso é muito maravilhoso. Porque Jesus está falando para nós, você entra na presença do Pai, já saia, já entre, aliás, pensando no que você vai levar nas mãos, não numa cobiça, mas numa confiança de que Deus é bom e Ele tem algo para dar para nós, para que possamos executar diante do nosso adversário o que Deus nos entregou, diante do homem, aquilo que Deus nos entregou, para tirar o homem dos cativeiros, para tirar o homem dos lugares de tristeza, de dores, de morte, de aflição. Tudo o que Deus faz foi voltado para o homem, para ter o homem de volta para si, não porque lhe faltasse algo, mas porque o adversário ousou tocar na coroa da criação. Em nome de Jesus, precisamos entender isso. Nós somos a coroa da criação de Deus. E não há nada do Senhor que ele não se interesse de ficar com ele mesmo. Então, você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus não se daria... vamos colocar assim, por satisfeito enquanto não nos rehouvesse diante das mãos do adversário, o qual ele sentenciou lá já desde antes da fundação do mundo, no sangue do Cordeiro, como está escrito em Pedro. Então, irmãos, parecem coisas difíceis até de entender, não é? Mas eu quero te dizer que se você perguntar para Deus sobre essas coisas, o Senhor cada vez mais nos assentará nos lugares de comando e de governo, não para que sejamos, como disse hoje nas intercessões, da madrugada, não para sermos empoderados em nós mesmos. Não é isso que Deus está falando. Mas para que possamos tomar aquilo que foi nos roubado na originalidade da criação de Deus para as nossas vidas. Deus nos criou como homens e mulheres de governo. E precisamos entender isso. Precisamos colocar em prática isso. Não para que tenhamos poder em nós mesmos, as doutrinas já humanistas. Há o homem em si mesmo, que é a maior avalanche desse tipo de doutrina que tem acontecido na Terra. É o que está havendo agora. Inclusive, quero deixar um alerta dentro daqueles escândalos sexuais que estão aparecendo, não é? A parte das coisas aí dos pequenos que tem acontecido, tudo isso. Irmãos, são denúncias, mas também é uma injeção de imoralidade e perversidade para fazer algo que é totalmente horrível, cruel, perverso, maldito, maligno, para dar uma normatizada nisso. Por quê? Porque estão sendo feitos pelos senhores do mundo, por aqueles que têm lugar de autoridade. Então, já está havendo aí, correndo pelos bastidores, não é? Da malignidade das trevas no mundo, já tem corrido aí algumas leis para legitimar essa parte de intimidade com os pequenos. Então, veja, se já tem leis tentando entrar nesses lugares, nesses países, como alguns países já fizeram essa intimidade com animais, já fizeram isso normalidade. Então, a próxima manifestação são as normalidades com os pequenos, essas intimidades com os pequenos, fazendo tudo isso virar normal, assim como aquela parte de termos
algo do mesmo sexo normalizado, normatizado. Assim, é a intenção do adversário trazer algo que choca, mas ao mesmo tempo, chica lá, vai sendo colocado essa crueldade como algo normal. Olha, os senhores do mundo fazem. E isso vai tomando conta das mentes, vai sendo uma palavra maldita a ser insidiada nas mentes humanas, e isso daqui a pouco se torna, por exemplo, para as pessoas desavisadas, que estão com as suas mentes cauterizadas pela cobiça, pelo pecado, pela perversidade, pela crueldade. Então, não se engane, é uma denúncia, mas é também uma propaganda. Meu esposo sabe explicar bem sobre isso. É também uma publicidade que está sendo feita a respeito de algo, para que o homem comece a receber isso como algo normal. Então, fique atento. Já comece a rejeitar qualquer sugestão na mente dessas perversidades. Já comece a blindar a sua casa, em nome de Jesus, que estejamos blindados, nós e a nossa geracional, a nossa descendência, desse tipo de seta incendiária do adversário, para normatizar aquilo que não é normal diante dos olhos do Senhor. Amém, irmãos? E exatamente esse tipo de manifestação, em nome de Jesus, pastor André, é esse tipo de manifestação que o Senhor quer da sua igreja. Ele precisa de uma igreja posicionada. Sabemos que todas as coisas vão se cumprir, como está lá em Apocalipse, Daniel, Ezequiel, os livros que o Senhor levantou para serem proféticos, e até em Moisés, ali, no Pentateuco, mas o que Salmos também. Mas o que queremos dizer, irmãos, essas coisas vão acontecer, mas precisamos trazer para o reino de Deus o máximo de pessoas possíveis. As almas que o Senhor quer trazer para si mesmo. Então, nós precisamos entender isso e pedir para Deus que haja eficiência no nosso ministério sacerdotal, no nosso ministério de reis, de sacerdotes na presença de Deus, empoderados, sim, pelo poder da palavra de Deus, pelo Cristo vivo que está em nós. Não para manifestarmos glória a nós mesmos, mas para manifestarmos aquilo que é o requerer de Deus, o amor de Deus, requerendo as almas para si mesmo, porquanto diz na sua palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como quererão, se não há quem pregue? Como poderão vir até o reino de Deus se nós, como igreja, não começarmos a colocar cercas de proteção para aqueles que desavisadamente ou até avisadamente estão indo para os lugares de morte, para sepulturas, porquanto ou são ignorantes ou porque têm o coração duro o suficiente para rejeitar a palavra de Deus. Então, que o nosso sacerdócio seja banhado em misericórdia, em amor, que o nosso sacerdócio, o nosso governo seja banhado por aquilo que Deus diz lá em Números, capítulo 6, versículo 24 e 25, a respeito dele falar, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. É algo que precisamos ter entranhado dentro de nós, é a misericórdia, é a compaixão. Não dá para exercer ministério sacerdotal sem a compaixão do Cristo vivo, porque o Cristo vivo morreu dessa maneira, estabelecendo diante do próprio Deus, do Pai. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Isso é tremendo. E nós precisamos desse tipo de marca, dessa característica de misericórdia, de olharmos para o Pai e falar, não, Senhor, espere mais um pouco. Não, Senhor, ainda tem mais uma oração. Ei, ei, ei. Não, Senhor, ainda tem mais um gemido. Não, Senhor, ainda não. Ei, Pai. Assim como aquele homem, Abraão entrou na presença de Deus, 50, 45, 35, e ali foi, negociando números de justos diante de Deus, para que Deus não ferisse aquela terra e colocasse aqueles homens debaixo de maldição. Assim, a igreja sacerdotal dessa temporada, porquanto, os pecados do mundo têm sido tão hediondos, tão terríveis, tão malditos na presença do nosso Deus, que nós vamos precisar ser tocados profundamente por um amor que não se abala, com um amor que não desiste, um amor implacável na sua fúria de arrancar as vidas das mãos do cruel, do tentador, daquele que veio para roubar, matar e destruir. Que nós possamos receber agora, uma porção maior de misericórdia do Senhor.
Que nós possamos receber do Cristo vivo uma porção dessa graça indesistível de sermos missionários incansáveis na presença de Deus, para falar para aqueles que estão em trevas: olha, anunciamos para você que o povo que jaz em trevas viu poderosa luz recai, maravilhosa luz recai. Então, irmãos, que nós possamos nos revestir das entranhadas misericórdias e afetos diante do Senhor, como Paulo pode dizer: olha, para vocês o nosso coração se dilata, como fala lá, se eu não me engano, é em Coríntios, que foi lido esses dias, o nosso coração se expande, o nosso coração está cheio de amor, o nosso coração quer que vocês estejam assentados, para vocês o ministério da vida, para nós o ministério da morte, porquanto estamos verdadeiramente dando murros na nossa própria carne, para que de alguma maneira o Cristo vivo se manifeste em nós e vocês possam receber a essência daquele que vive e reina para sempre. Deus está chamando esse tipo de sacerdotes, não um ministério sacerdotal esvaziado da compaixão do Cristo vivo, não um ministério que não se importa, mas um ministério que, quando ouve algo, possa se comover. Ainda que eu entenda, irmãos, que existe o ministério de intercessão, ele é mais marcado por compaixão e misericórdia. Então, se ouve um barulho de sirene, você logo levanta a sua mão: Senhor, tenha misericórdia. Não permita que essa pessoa morra sem conhecer a tua salvação. Senhor, arranque essa pessoa dos traumas que esse acidente pode ter tido, dessa enfermidade. Você já vai orando e se colocando na brecha. Isso é um ministério intercessório na presença de Deus, mas existe uma intercessão que é para todos os filhos de Deus, que é aprendermos a levantar as nossas mãos sem ira, sem mácula, diante daquele que vive e reina, para representar o homem lá no céu. O Cristo vivo está fazendo isso agora. Ele veio como representante de Deus na terra, para falar: eu sou o caminho, e eu já vou para o céu para te representar lá diante do Pai, para falar para o Pai: Pai, perdoa, não sabem o que fazem, e vou atualizando o meu sacrifício dia após dia, em memória diante do meu Deus. E eu quero que vocês, como igreja do Cristo vivo, coluna e baluarte da verdade, façam o mesmo. Se apresentem com representatividade diante do Pai, para falar: Pai, perdoa os carnavalescos, perdoa aquele que estão revestidos do manto infernal das trevas e estão invocando Satanás para abrir-lhe a malignidade do meu país, na minha rua, no meu bairro, naquilo que é a minha cidade. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não um dedo apontado, injurioso, falando: olha aquela, está sem roupa, olha aquele, está vestido, olha aquele, olha aquela. Não é esse o nosso papel. Nosso papel é olharmos para essas vidas e clamarmos por misericórdia. Clamarmos, irmãos. Veja que Abraão, o Senhor estabeleceu por pai de multidões. E por que Deus permitiu que ele fizesse aquela intercessão? Porque ele era pai de nações. Nele serão benditas todas as famílias da terra, na fé que ele tinha. Na fé que ele tinha do que Deus ia fazer, manifestando o Cristo vivo, o Filho prometido, onde ele viu ali naquele momento, onde ele iria sacrificar Isaque. Ele olhou e viu um carneiro preso pelos chifres do amor e da misericórdia, da justiça do Cristo vivo. E ele pôde entender que Deus era misericordioso e bom. E antes, quando ele foi já a oferecer a sua intercessão por aquele menino Ló, a sua casa e a cidade de Sodoma e Gomorra, ele pôde fazer uma intercessão dentro de um coração compassivo, que entendia que o juízo de Deus era para a morte, aquela cidade seria destruída, porque Deus havia falado para ele. Agora, para nós, irmãos, às vezes nos comportamos como Jonatas: eu vou destruir Nínive, e nós falamos: ah, que bom, bem feito. Não dá para ter esse tipo de investidura em nós. Nosso sumo sacerdote, ele precisa estar totalmente colocado sobre as nossas vidas, para que tenhamos essa autoridade, a autoridade do amor, para falarmos para Deus: Pai querido, por favor, não permita que essa manifestação de trevas esteja sobre mim. A manifestação da vingança, a manifestação da indiferença. Amém? Vamos ler aqui Hebreus capítulo 2, versículo 5. O título é assim: Jesus coroado de glória. Aleluia. Vamos aqui algo, pronto. Jesus coroado de glória, sumo sacerdote, idôneo e compassivo. Idôneo, irmãos, reto, íntegro, inteiro diante do Pai. E depois,
Compassivo. O que é compassivo? É cheio dessa compaixão que estamos falando. Aí ele fala: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que anjos, de glória, de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Deus está falando isso a respeito do Cristo vivo, no qual, né, em Cristo, Deus criou a imagem do Cristo vivo. A semelhança do Cristo vivo. Deus, a Trindade Santa, estava ali criando o homem. E ele deu a imagem do homem, a do Filho do homem, que Cristo gostava de ser chamado. Então, precisamos entender isso. Deus constituiu Cristo sobre a obra das suas mãos, assim como constituiu o homem sobre a obra das mãos do próprio Deus. E deu ao homem governo. E aí ele fala: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Agora falando do Cristo que foi exaltado. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Por quê? Porque a igreja tem esse papel de sujeitar todas as coisas. É para isso que é termos profeta, é para isso que somos sacerdotes e para isso que somos reis, para ajudar o Cristo vivo a sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. Nós somos os representantes de Cristo na terra. E estamos enchendo a medida daquilo que falta, como Paulo diz ali nas suas cartas. Ele vem e fala: e eu tento, ou eu vou terminar a obra que Cristo terminaria se ele estivesse na terra, mas eu, como representante dele, estou fazendo a minha parte. Você entende que há uma parte para cada um de nós fazermos? Aleluia! Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, aí ele vai esclarecer bem, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Olha, o nosso substituto, o idôneo. Ele provou a morte para nosso favor. Então, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o apóstolo, o mensageiro da nossa confissão de fé. Então, nós vamos entrando na presença de Deus, revestido dele, do Cristo vivo. Porque ele veio para provar a morte por todo o homem. Então, ele é o nosso substituto. Ele é o sumo sacerdote. Então, entramos nele para fazer qualquer serviço sacerdotal. E aí ele vai explicar. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzissem muitos filhos à glória. Nós estamos sendo conduzidos à glória. Meu Deus! Através de Cristo. Você tem glória. Eu tenho glória. E é nessa glória que temos que manifestar na terra. Não é uma glória humana, é uma glória divina. É uma glória sobrenatural, entenda. Ministério sacerdotal precisa ser sobrenatural. Eu e você não podemos nos apresentar diante de Deus sem Cristo. Porque não será nada, será uma religiosidade vazia, estereotipada, e estaremos invocando demônios, como qualquer som de atabaque, como qualquer invocação maligna nos altares das trevas, nas coisas das trevas. Meu Deus! E aí ele fala: e aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ou seja, Deus, porque ele sofreu, ele foi aperfeiçoado e ele nos deu salvação. E esses sofrimentos, ele tem algo para nós. É por isso que precisamos aprender sobre os sofrimentos de Cristo para poder pegar essa realidade espiritual que ele nos deu através dos seus sofrimentos. Ele nos deu algo, ele foi aperfeiçoado naquilo que ele sofreu, porque ele tinha aberto mão da sua divindade para poder viver totalmente homem na terra. Entenda isso. Então, naquilo que ele foi sofrendo, ele foi sendo aperfeiçoado para que quando ele derramasse o seu sangue a nosso favor, houvesse medidas de sofrimento para que nós fôssemos cheios dessa medida e fôssemos sarados. Aleluia! Então, no Cristo vivo, tem medidas de sofrimento para que nós, ele aperfeiçoado no sofrimento, derramasse a perfeição sobre nós. Isso é tremendo. Isso é tremendo para mim e para você.
Qual é o lugar de sofrimento que você tem hoje que você não vê solução? Deus está falando, eu fui aperfeiçoado no sofrimento, para que você tivesse a plena vitória que eu tive sobre qualquer sofrimento. Você entende isso? Eu preciso entender isso. Os nossos sofrimentos, às vezes, nos ditam comportamentos. As nossas dores ditam comportamentos. As nossas dores nos manipulam. Os sofrimentos nos manipulam. A espera que traz sofrimento manipula. Mas o Senhor está falando, eu fui aperfeiçoado nisso. Eu sou mestre dos mestres nisso. Eu sou Rabone em sofrimento. Eu sou especialista, eu sou PhD em sofrimento. Porque o meu pai me aperfeiçoou no sofrimento humano. Você pode crer nesse tipo de palavra e sair agora desses lugares de dores, de tristeza e de aflição por causa do sofrimento aperfeiçoado em Jesus para que ele derramasse sobre nós uma justa medida de alegria. Aleluia! Uma justa medida de perfeição da alma dele para que saíssemos e deixasse a nossa alma fragmentada para trás. Aleluia! Meu Deus! Esse é o Senhor teu Deus. Esse é o Deus de amor. Esse é o Deus da misericórdia. Esse é o Deus compassivo, idôneo, piedoso, que sabe o que é padecer, varão de dores. Isaías 53. Ele é varão de dores, nele não tinha formosura. Ele estava todo estragado pelos feitos dos homens, machucando, flagelando, batendo. Aprendeu a ser aperfeiçoado por aquilo que ele sofreu. Não apenas na cruz, mas na mesa da traição com os discípulos. Não apenas na cruz, mas naquele caminhar dia após dia, aquele povo falando, crucifica-o! Um povo, o mesmo povo que recebeu milagres de vista, de curas tremendas, de andar fazendo bem sobre toda a terra, de multidões sendo saradas por ele. E às vezes você e eu estamos neste lugar. Ah, mas eu fiz tanto por esse, tanto por aquele. E agora nós falamos, mas a mesa da traição está diante de mim. Estão me traindo. Jesus vai falar para você, eu fui aperfeiçoado nesse sofrimento. Quer me entregar ou não? Ou vai ficar na sua justificativa? Vai ficar na sua própria justiça? Vai ficar nesses lugares onde eu não posso te tocar porque você não permite que eu te toque? Você vai ficar aí, é? Eu estou falando que eu tenho vida e vida com abundância. Agora, enquanto você se permitir ser roubado, roubada, você fique nesse lugar. Porque aquilo que eu podia fazer, eu fiz. Já antes da fundação do mundo, derramei sangue. Para que todo intento de Satanás já tivesse sentenciado debaixo do sangue, que o Cordeiro vivo se apresentou ali como morto diante de Deus. Nós precisamos entender isso. Deus o aperfeiçoou, enviando-o em carne para sofrer, entrar num corpo de humilhação. Veja bem. O Deus de toda a glória, o Deus exaltado, o Deus triuno, o Deus perfeito, o todo-poderoso, o que é de eternidade a eternidade, se colocou diante de um corpo de humilhação, limitado pelo tempo, limitado por uma carne, para viver dia após dia no tempo Cronos, junto com o homem, fez isso para poder resgatar você e eu das impiedades das trevas, para falar, fui aperfeiçoado no sofrimento, que é ser homem, quer nascer debaixo do mundo, debaixo de uma opressão, debaixo das trevas. Eu vim nascer nesse lugar para poder falar, vocês têm um representante de Deus aqui na terra. Vocês têm esse representante, eu, o Cristo vivo. Me tornei filho do homem para que vocês se transformassem em filhos de Deus. Eu me deixei moer. Eu me fiz pecado, o Pai me fez pecado, para que vocês fossem feitos justiça de Deus. Então, não negue o que eu fiz. Seja a justiça de Deus agora, como sacerdotes que eu estou chamando cada um de vocês para serem diante do Pai. É essa manifestação que Deus tem para mim e para você. Só que nós precisaremos tomar a posição certa. Não poderemos mais andar debaixo daquilo que o adversário tem de sofrimento para nós. Que hoje toda casa de sofrimento, de engano de sofrimento, de autojustiça, de coisas das trevas colocada contra nós, cai por terra. Porque aqui o Senhor fala, eu fui aperfeiçoado no sofrimento. Meu Deus, meu Deus. O que Deus está te dando hoje, o que Deus está me dando hoje, é um lugar para sairmos dessas manifestações de vitimismo. Em nome de Jesus. E aí ele vai falar ainda. Aleluia. Ele está nos conduzindo à glória. Aqui ele fala, porque no 10 de novo, porque convinha que aquele por cuja causa
e por quem todas as coisas existem, que é o Cristo vivo, conduzindo muitos filhos à glória. Então você é filho que está sendo conduzido à glória, vamos de novo, aperfeiçoar-se por meio de sofrimento, o autor da salvação dele. Aleluia! Que é o que falamos agora. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. O Pai está falando, olha, a prerrogativa de fazer o que eu fiz com o meu filho, para poder santificar vocês. Em Cristo eu os santifico. Vocês são os santificados. Todos provêm de mim. E eu tenho uma obra para fazer com vocês. Eu dei o meu filho e eu não parei pela metade. Eu fui até o final com ele. Onde o senhor estava quando meu filho estava padecendo? Onde o senhor estava quando tal coisa aconteceu na minha vida? Eu falando. Onde o senhor estava quando eu fui excluída da minha igreja? Onde o senhor estava quando isso, quando aquilo? Aí Deus vai falar, no mesmo lugar que eu estava, quando meu filho estava sendo levado ao aperfeiçoamento do sofrimento e da morte. Eu estava no mesmo lugar, assentado no meu trono de glória, olhando para ele, vendo o que é ser perfeito na minha presença. Eu o estava aperfeiçoando pelo sofrimento. Então, veja bem o que Deus está falando para você e para mim. O sofrimento faz parte de um processo, mas é um processo, não é para ficarmos a vida inteira nesse lugar. Por conta de memórias doloridas que nós não permitimos ser tocadas por aquilo que Cristo conquistou na sua ressurreição. Então, o Senhor está falando para mim e para você, pare de se colocar como vítima, porque tudo que você passou, o Cristo vivo, já passou nele mesmo, para que você tenha o poder da ressurreição e da vida. Pare de ficar colocando Deus na parede. Ele não é teu empregado. Pare com isso. Estávamos falando ontem, eu e o apóstolo. Existem pessoas que se chegam e querem Deus como empregado. Ei! Deus é criador. Deus é o todo-poderoso, o autoexistente. Como assim, teu empregado? Ah, tem que fazer do jeito que eu quero. É? Você nem sabe o que você quer. Eu nem sei o que eu quero. Nossos sentimentos e pensamentos são confusos. O senhor fala em Isaías 55, os meus pensamentos são mais altos, meus caminhos são mais altos. São diferentes dos teus. E nós queremos nos arrogar que sabemos alguma coisa. Então, em nome de Jesus, irmãos, deixe essa teologia de achar que eu e você sabemos mais do que Deus. Isso é mentira das trevas. Isso é colocar o homem num lugar onde ele não tem nada que possa oferecer a Deus, senão pelo sacrifício do Cristo vivo e pela mentalidade do Cristo vivo, pela mentalidade, pela alma do Cristo vivo, que é perfeita, é saudável. Porque o que ele tinha que ser aperfeiçoado, ele já foi. E agora há a perfeição das perfeições sendo derramada sobre nós. E é isso que Deus quer que nós nos apeguemos. Aleluia. E aí ele fala, aleluia. Então eu estava falando, pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, que é o próprio Deus. Por isso é que o Cristo vivo não se envergonha de lhe chamar irmãos. Às vezes você está aí cheio de vergonha da sua vida. Cheio de problemas. Ai, porque eu sou assim, eu sou assado. Ai, porque eu fiz isso no passado. E toda vez que eu penso isso, me dá uma vergonha, sim. Se envergonhe do que você fez. Tenha nojo do que você fez. Mas resolva isso. Pare de ficar toda vez lembrando disso, permitindo que o adversário traga culpa e vergonha sobre você. A palavra de Deus diz que Jesus levou embora tudo isso. Isaías 53, novamente, leia lá. Ele arrancou o poder da vergonha de nós. Ele teve as barbas arrancadas, irmãos. Barba fala de vergonha e de dignidade. E a barba do Cristo vivo foi arrancada do seu rosto para sarar em nós o poder da vergonha. E a palavra de Deus está dizendo aqui, em Hebreus capítulo 2, versículo 12, dizendo, Jesus dizendo, não 11, no 11, por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então pare de ter vergonha de você mesmo. Ah, mas é porque eu escolhi errado, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Mas a minha vida foi tão baixa, tão terrível, tão cheia de coisa ruim. Ah, mas eu... Apóstolo? Aí eu vou falar para você, olhe para o apóstolo da sua confissão. Olhe para o mensageiro da sua confissão. Olhe para o sumo sacerdócio. Não. O sumo sacerdote da tua confissão. Olhe para ele. Olhe para ele. Seja iluminado. O seu rosto não ficará confundido. Seja responsável por aquilo que você fez e vá arrancando a semeadura. Mas não fique num ambiente de paralisia, de vergonha, porque o adversário quer exatamente isso. Que a gente fique tão envergonhado que a gente não consiga levantar a cabeça. Como eu disse, Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento.
A palavra de Deus, no livro de Provérbios, diz: aquele que peca faz mal à sua própria alma. Então, se a alma do Cristo vivo foi aperfeiçoada naquilo que ele sofreu, então nós podemos pegar a perfeição da alma de Cristo e colocar sobre a nossa alma e falar: Jesus, pode levar esse sofrimento embora, essa vergonha embora, porque o Senhor foi aperfeiçoado para sempre. E o meu sofrimento está embutido no Senhor. Veja o teu sofrimento e a tua vergonha embutida no Senhor. Embutidos no Senhor. Tudo está nele. Enquanto ele estava morrendo, ele estava recebendo a justa ira da medida de Deus. Uma medida da justa ira de Deus. Então, receba agora a manifestação daquele que te justificou. Deus o fez pecado para que nós fôssemos justiça de Deus. Deus já fez Jesus Cristo como pecado. Ah, mas sabe o que é tanto pecado? Não é coitadinho de Jesus. Para com isso. Jesus não é coitadinho. Jesus não está crucificado lá. Mentira. Jesus está vivo. Ele não está naquela cruz. Ai, agora Jesus vai receber mais uma chibatada por minha causa. Mentira. Jesus já recebeu todas as chibatadas de toda a humanidade, de todo o tempo. Já recebeu. Então, pegue essa vitória da cruz e lance sobre Jesus agora. Não por leviandade, mas por direito. O adversário quer roubar o nosso direito. E isso, recebe mesmo a alma do Cristo vivo, que é justa, aperfeiçoada, que é boa, misericordiosa. É essa alma, a mente sã. É o que Cristo tem para nós. E sairmos desses lugares de morte. A palavra de Deus diz isso. Que nós precisamos tomar o que Cristo fez como nosso. Ele é o sumo sacerdote, irmãos. E se nós entramos em Cristo e ele nos reveste, nós precisamos aprender a nos alimentar de Cristo. Porque achamos que Cristo não é um celeiro, Cristo é um celeiro das realidades espirituais que o nosso Deus tem para nós. Na casa do Pai tem muita morada. Eu vou preparar lugar para vocês. E ele deixa para nós um ambiente de glória. Eu vou devolver a glória. Pai, devolve para mim a glória que eu tive contigo antes de eu me manifestar como homem. E dá essa glória para eles. E aí Deus está falando: alimente-se da minha glória. Pare de se alimentar do pecado de Adão, na condenação, na autoacusação. Pare de se alimentar disso e alimente-se da minha glória. Ah, porque você quer ser muito poderosa. Eu quero ter aquilo que Cristo disse que é para eu ter. E se isso me tornar uma pessoa cheia do poder de Deus, glória a Deus por isso. Não é por minha causa. É por minha causa porque eu quero ser restaurada nos lugares profundos de dores e de sofrimentos que passei. Mas é por causa da investidura que há em mim para fazer um sacerdócio, onde haja um peitoral aqui, sobre o meu coração, como está lá em Êxodo capítulo 28. Tem um peitoral que está sobre o coração do sacerdote. E tem também algo chamado Tumim e Urim, que também está sobre o coração do sacerdote. Ou seja, o sacerdote precisa executar juízo. E é com o coração que ele faz isso. Agora, se meu coração não for edificado no coração do Cristo vivo, nada vai adiantar. Por isso eu preciso de poder, sim. Por isso eu preciso da autoridade do Cristo vivo. Por isso eu preciso do poder do amor do Cristo vivo, que é para eu olhar para as pessoas com misericórdia e poder conhecê-los, conforme está em Gálatas capítulo 2, versículo 5. Eu não conheço mais ninguém conforme a carne. Se você conhece a Cristo segundo a carne, o Pai vai precisar te esclarecer isso. Se conhecemos as pessoas segundo a carne, o Pai precisa nos esclarecer isso. Porque às vezes conhecemos a nós mesmos segundo a carne e ficamos nos flagelando com o chicotinho de Jezabel, ou flagelando os outros com o chicotinho de Jezabel, apontando o dedo, acusando e falando, sem manifestar. Mas tem um sangue ali. Mas tem a possibilidade de um sangue ali. Então, por que conhecemos as pessoas dessa maneira? Por isso você precisa, e eu preciso, do amor do nosso Deus. E se isso for poder e autoridade, amém, eu quero. Não importa o que as pessoas vão pensar. Ai, mas ela fala lá, né? Eu falo lá aquilo que Cristo tem para me dar e te dar. Em nome de Jesus. Então, aí Jesus falando: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Veja, o Espírito Santo de Deus está incumbido dessa manifestação de revelar Cristo a nós. Então, recebe aí pelo Espírito de Deus a manifestação do Cristo que foi aperfeiçoado no sofrimento para dar para nós lugares de alegria e de glória, para arrancar os nossos pés do sofrimento. Deixe que o Espírito Santo faça isso. E aí o próprio Cristo está falando para nós: a meus irmãos declararei o teu nome.
O que é nome? Nome é a identidade de Deus. O Cristo vivo vai falar, o Espírito me revela Pai, o Espírito revela a mim, o Cristo, e eu revelo o Pai, e o amor do Pai. Eu não me envergonho de chamar de irmãos, porque eu vou revelar para eles o meu Pai. Pai, não se envergonhe deles, porque eles estavam em pecado, eles estavam debaixo da ira, eles eram filhos da ira, eles estavam debaixo de potestades do pensamento, do príncipe do ar, da potestade do ar. Mas agora são meus irmãos, e eu vou cantar louvores para eles diante de ti, eu vou manifestar o teu nome e eles te conhecerão. Aleluia. Não se envergonhe dos meus irmãos. Aleluia. Olha o que Cristo está fazendo por nós. E nós colocamos a palavra de Cristo debaixo da nossa mente. E aí nos condenamos. Estou falando isso da minha vida. Quanto tempo condenada? Quanto tempo debaixo de uma acusação sem par, sem fim, sendo reprovada naquilo que eu aprovava. Que o Senhor fala isso? Se eu não me engano é Romanos. Que ele fala a respeito. E aquele não quer? Não seja condenado naquilo que aprova. Que nós não podemos ser reprovados naquilo que aprovamos. Mas o adversário vem trazer. Então, se você pega e fala, eu vou fazer assim, o adversário vem e te condena. Não vou fazer assado, o adversário vem e te condena. Então, o que você escolhe, nada está bom, porque já há uma sentença. Dentro de nós, você está condenada, não importa o que você faça. É porque saímos dos lugares da absolvição do Cristo vivo. Nessa sentença aqui que ele está falando, eu não me envergonho de chamá-los de irmãos, ainda que eles andavam nessas trevas todas. Pai, eu estou exaltando a minha santidade, porque eu sou o representante legal deles diante de ti. Eu os levanto agora diante de ti. Meu Deus. Isso é o amor de Deus por nós. Aleluia. E aí ele vai falando, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E aí ele fala, e outra vez, eu porei nele a minha confiança. Aleluia. Ele vai colocar no Senhor a confiança dele. E ele vai nos ensinar a fazer isso. E ele fala mais uma coisa. Porque, veja, dentro desse português tão lindo que nós temos aqui, ele fala, e ainda. Ou seja, ele vai acrescentar algo. Eis aqui estou. Eu, os filhos que Deus me deu. Jesus Cristo se apresentando como teu pai agora. Mas eu sofro de espírito de orfandade. Pegue agora o espírito da paternidade do Cristo vivo sobre a tua vida. Estou lendo em Hebreus, capítulo 2, versículo 13, do versículo 5 em diante. Hebreus, capítulo 2. Minha irmã Arlene. Aleluia. E ele vai falar, e ainda. Então ele vai falando, e outra vez, a meus irmãos, dizendo, ele vai acrescentando com magnitude, com poder, a obra que Cristo fez a nosso favor. Estou chamando eles de irmãos, porque verdadeiramente sou o irmão mais velho, que recebi em mim a justa medida do Pai. Eu sou o irmão mais velho, então estou apresentando meus irmãos. Não tenho vergonha deles, porque eu vim morrer por eles. E agora o que eles recebem de mim, os santifica. Então, papai, vamos receber nossa família. Aleluia. Aí depois ele fala, eu o gerei. Eu gerei em mim mesmo. E agora eu sou o pai deles. E aí ele fala para Deus, aleluia. E outra vez, e vai acrescentando a sua grandiosa obra a nosso favor. E aí, como diz o hino da Cassiane, muito velho, bem guardado desse jeito, desistir por quê? Cheio dos recursos de Deus, desistir por quê? Parar por quê? Estar debaixo de condenação por quê? Oferecer um ministério sem ousadia na presença de Deus por quê? Aí ele fala, e eis ainda, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Agora, como eu disse, se manifestamos como nosso Pai. Ele vai só crescendo naquilo que ele fez a nosso favor. Olha, eu fui aperfeiçoado no sofrimento para poder entregar vitória para vocês. Para que vocês não sofram desnecessariamente. Não é do prazer do meu Pai. Lamentações fala isso, que vocês sofram. O Senhor fala isso. Em Lamentações. Eu não quero que o homem sofra. E eu esmaguei meu filho para que o homem não sofresse. Mas é necessário que ele entre no meu filho, e no esmagar que ele tomou, e lance sobre o meu Cristo. Lance sobre ele aquilo que está trazendo sofrimento, aflição para você. E deixe ele fazer nascer a alegria. E o desejo de ser feliz dentro de você. Estamos em Asser. Penúltimo dia de Asser. Asser quer dizer felicidade. E essa é a verdadeira. Essa é a alegria verdadeira. Porque Deus também, em Asser, nos entregou uma vara. É a vara da intercessão. E você pode interceder por si mesmo. Não para sempre, em todo o tempo, só por você, só por você, só por você. Não é isso que Deus está falando. Mas podemos interceder por nós, até estarmos libertos dos algozes da nossa alma. Daquilo que vem estabelecer sobre nós os espíritos da condenação.
Em nome de Jesus. Ou da exaltação, não é? Ah, eu sou alguma coisa. Deus vai falar, filho, eu amo você muito, mas não vou dividir a minha glória com você. Tudo é para o meu filho. Aleluia. E aí ele fala, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ou seja, os filhos têm a mesma herança na carne e no sangue no qual eles foram gerados. Você foi gerado em quem? No seu pai e na sua mãe ou da vontade de Deus? Veja agora. E faça a sua decisão. Ele fala, olha, meu Deus, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Qual é a carne e qual é o sangue que está dentro de você agora? O do Monteiro, que é o meu sobrenome? Ou eu sou família de Deus, como fala em Efésios? Ou eu sou filha de Deus, como fala, todos os que creram deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu tenho outra natureza. Eu tenho outra carne, eu tenho outro sangue dentro de mim. Tudo isso está no meu espírito. E eu tenho que trazer para a minha alma, para que a minha alma seja redimida. Redime a minha alma. Para que a minha alma seja resgatada. Resgata a minha alma, Senhor. Para que a minha alma seja transformada. Transforma a minha alma, Senhor. Pela renovação do meu entendimento. Romanos capítulo 12. Aleluia. Oh, aleluia. Então ele vai falar, os filhos têm participação comum de carne e sangue. E desde também ele igualmente participou, ou seja, Cristo se revestiu de homem para poder confrontar o império das trevas. Meu Deus. Ele abriu mão de tudo. Falou, eu estou plenamente homem. Vou entrar nas mansões dos mortos. Agora. Aleluia. Fala na carne e no sangue, temos ceia hoje, não é? Então, querida, quarta-feira teremos Santa Ceia novamente, amém? Então, vamos lá. Bem que poderia, não é, irmã Daiane, mas não é hoje. Glória a Deus, aleluia. Então, veja que coisa tremenda que o Senhor está falando para nós. E aí ele fala, destes também ele igualmente participou, para que, por meio da sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O salário do pecado é a morte, aquele que tem o poder de trazer o pecado. A natureza pecaminosa para dentro de nós. Então Deus vai e fala, eu destruo as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Deus está falando, eu destruo aquele que tem o poder da morte. O diabo, que vem com um aguilhão para colocar dentro de você e de mim. Ó morte, onde está a tua vitória? Romanos fala sobre isso, se eu não me engano. Ou Coríntios. Mas o Senhor fala isso sobre nós. Ó morte, onde está a tua vitória? Então, nós precisamos entender essas manifestações de Deus a nosso favor. Ele destruiu, irmãos, as obras do diabo contra nós, porque ele destruiu a força e o poder do pecado para nós, em nós, através de nós. E é hora de nós nos posicionarmos. E aí, depois, ele livrasse a todos que, pelo pavor da morte, por isso que precisamos entender que os espíritos de pavor, os espíritos de pânico, eles são vencidos pela fé que temos no Cristo vivo. Eles são vencidos na fé que temos no Cristo vivo em seu amor derramado ao nosso favor. Aleluia. E aí ele fala, ele livrasse todos os que pelo poder, favor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão, aqueles que são da fé. Você tem fé? Então, seja socorrido em qualquer pavor de morte que o adversário queira trazer sobre a sua vida. Seja física, seja na sua alma, mortes de alma, seja no seu espírito, seja na sua casa, seja na sua família, seja na sua vida espiritual, seja no seu ministério, seja onde for. Nos relacionamentos que você sabe que são vitais para você, o Senhor está falando, perca o medo agora, porque eu já venci aquele que tem o poder de fazer vocês escravos do pavor da morte. Aleluia! Aí ele fala, por isso mesmo convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, ou seja, eu peguei a natureza de vocês agora. Me tornei semelhante a vocês, pecaminosos. Eu me tornei como se fosse uma carne pecaminosa. Não sou, porque eu preciso vencer o inferno. E só um inocente pode vencer o inferno. Mas eu me faço semelhança de pecado. E vou para aquilo que Deus falou, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E eu vou ser pendurado no madeiro para ser considerado maldito pelo Pai. E aí ele vai destilar a justa medida de ira dele. E quando eu descer à mansão dos mortos, lá eu vou falar para Satanás a chave aqui.
na minha mão, porque você pode me segurar? Onde está o meu pecado, Satanás? Onde está a minha falha, a minha culpa? Eu vim aqui para libertar todos aqueles que eram teus escravos por causa do pavor da morte, por causa da sentença do pecado. Eu vim aqui para te destruir, meu Deus. Olha o que você e eu temos. Não com cobiça, mas por convicção do amor de Deus por nós. Sem nenhuma cobiça, mas por convicção do amor de Deus por nós. Que nós saímos daqui, irmãos, cheios do amor de Deus. Porque é isso que importa. O amor de Deus por nós. E aí ele vai dando as revelações de quem é o nosso Cristo. E o que ele fez por nós. Não para que nós fiquemos exaltados, mas porque cada vez mais assim vamos ter o poder da humilhação diante dele. E entendermos que sem ele nada podemos fazer. Porque entendemos que tudo é nele, tudo é dele, tudo é para ele. Não haverá lugar para a nossa exaltação. Aleluia. E aí ele vai falar, para nós encerrarmos aqui. Nossa, irmãos, por favor, mais uns minutinhos para encerrarmos. Vai atrasar um pouquinho. Se tornar semelhante aos irmãos, aqui ainda. Por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, ou seja, para pagar os pecados do povo. Propiciação quer dizer cobertura, para cobrir os pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha quanto sobrenatural de Deus para você e para mim. Olha quanto sobrenatural de Deus para você e para mim. Se eu sou tentado, ele fala, olha, junto com a tentação veio o escape, Deus é fiel. A tentação é humana, não vos veio sobre ti tentação que fosse sobre-humana. Ou seja, não é sobrenatural a tentação, isso faz parte da natureza do homem. Mas Jesus foi tentado da mesma maneira. E ele é tão compassivo, olha aqui que fala, e tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Aí veio aquilo que o Deus da nossa salvação, o Cristo que fez a nossa salvação, entregou para nós, o poder sobrenatural de sairmos das tentações. É nele, é nele, é nele. É por ele. Então, em nome de Jesus, leve essa palavra. Deixe essa palavra entrar profundamente dentro do teu espírito e do teu coração. E entre nesse lugar de descanso, para que eu e você tenhamos um sacerdócio alinhado com aquilo que o sumo sacerdote fez. Amém? Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Fique na presença do Senhor. Muito obrigada, meus irmãos. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Deus os abençoe, Deus os guarde poderosamente. E à tarde, com nossa reunião. Amém? O Oséias da tarde, em nome de Jesus. Shalom, shalom, missionária. Shalom, irmã Edna. Deus te abençoe. Glória